Recepção e distribuição das imagens de satélite. Dos elementos envolvidos na aquisição de dados de sensoriamento remoto, hoje trataremos do último tópico, que inclui os sistemas de recepção, de processamento e de distribuição e ou comercialização de dados. Imagens de satélite de observação da Terra, média resolução, são disponibilizadas gratuitamente por agências governamentais. Imagens de alta e altíssima resolução espacial são comercializadas por empresas autorizadas. Imagens de satélites meteorológicos são recebidas por diversas instituições públicas ou privadas. Então, a aquisição do dado depende do tipo de dado que você quer utilizar. Aqui eu vou falar sobre os sistemas de recepção e distribuição de dados ou imagens de satélites para observação da Terra no Brasil. Essa aquisição dos dados é feita em Cachoeira Paulista e em Cuiabá por antenas de recepção de dados que são de responsabilidade do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E é lá que os catálogos são montados. Eu vou entrar na página aqui do INPE para nós fazermos uma pesquisa sobre imagens de satélite. Vou entrar nesse catálogo. Aqui eu tenho um catálogo, aqui é onde eu vou consultar quais imagens estão disponíveis para eu fazer os meus estudos, gerar os meus mapas, fazer as interpretações e as aplicações. Então, nessa página eu vejo, primeiro eu faço a pesquisa, aqui vão ser apresentados os resultados e aqui tem camadas que eu posso também aqui visualizar sobre o mapa aqui do Brasil. Então tem as grades de satélites, tem limites de continentes, de estados, etc. Então, vamos começar aqui uma pesquisa. Então, a primeira coisa são os parâmetros básicos. Primeiro, eu escolho satélite. Abrindo aqui, eu vejo, olha, quais satélites que eu já conheço, que eu já estudei na disciplina, que são os para observação da Terra. Eu conheço aqui o Cibers 4, que é o satélite brasileiro, o Cibers 4A, Landsat 8, falei alguma coisa também desse satélite indiano, Resorsat 1 e 2, satélite Terra. Vamos iniciar uma pesquisa aqui com o satélite Landsat 8. Quando eu cliquei em Landsat 8, aqui ativou o instrumento. Quais são os instrumentos ou sensores ou câmeras que estão a bordo do satélite Landsat 8? Aqui eles disponibilizam somente imagens que foram obtidas pela câmera OLI. Ele também tem a câmera do termal, a câmera TIRS. Então, vamos aqui pesquisar imagens do Landsat 8. Aqui eu posso escolher uma data, limitar a data. Eu vou limitar a data para esse ano. Então, eu venho aqui, vou colocar aqui 2020, o ano, 2020, janeiro, dia 1º de janeiro, 1/1/2020, até a data de hoje, que é dia 14. Não vou colocar nada aqui de cobertura de nuvens e eu vou inicialmente fazer essa pesquisa por órbita ponto. Eu sei que a órbita ponto de Lavras é a 218, então órbita 218, vou digitar aqui, e o ponto barra 75, órbita ponto. Agora eu vou ver como que eu quero que isso seja listado. Se lista em uma página única ou paginado. Eu prefiro aqui paginado. E ele já automaticamente já vem para a página de resultados. Então eu vejo aqui, eu tenho imagem do Landsat 8 para Lavras. Essa foi a última passagem do satélite, que aconteceu no dia 2 de dezembro de 2020. Então eu tenho aqui a denominação L8, que é de Landsat 8, o sensor OLI, a órbita ponto 218/75 e aqui a data do sistema americano, 2/12/2020. Essa imagem, como vocês podem observar, é uma imagem que está cheia de nuvens. Então, nesse dia, o satélite, passou e o que o sensor visualizou? Nuvens, as nuvens, tinha muita reflectância de nuvens e a imagem ficou sendo uma imagem de nuvens. Então, se eu quero fazer um mapa de uso da Terra, eu não consigo enxergar
a superfície. Então vamos ver, para qual data aqui eu teria uma imagem do satélite Landsat 8? Ó, por que eu estou passando a barrinha? Eu estou vendo nuvem, nuvem, parece que tem uma melhor aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó, essa imagem está sem nuvem, ou seja, eu só tenho nuvem aqui nesse cantinho e a imagem está limpa de nuvens. Qual seria a data? 29 de setembro de 2020. Vejam bem, apesar desse satélite passar, qual que é a resolução temporal dele? Ele passa no mesmo local de 16 em 16 dias. 16 em 16 dias? Sim. Vejam a outra imagem, ó. A data 13 de 9 de 2020. Depois a outra passagem dele foi dia 29 do 9. Então, uma diferença de data aqui, né, de 16 dias, que corresponde à repetitividade, à frequência, à resolução temporal desse satélite. Essa imagem também estaria boa, mas uma coisa que deve ser pensada aqui, que vocês devem observar, é que eu não posso, por exemplo, eu vou fazer um projeto para utilizar imagens do Landsat 8, acompanhando o desenvolvimento da cultura de milho, e de 16 em 16 dias eu vou obter as imagens. Vai obter sim, mas você não sabe se aquelas imagens vão estar limpas de nuvem. A imagem mais recente que nós temos aqui, apesar de ele ter passado aqui dia 2 de dezembro, a imagem que nós temos aqui limpa só aconteceu em setembro. Então a imagem atual que eu tenho do Landsat 8 para Lavras é essa imagem aqui. Vamos voltar agora a fazer uma pesquisa para o Cibers 4. Então eu escolho aqui, vejam que se você não tem conhecimento nem de nome de satélite, você não tem nem condição de fazer uma pesquisa sobre as imagens. Então eu venho aqui, Cibers 4, os instrumentos do Cibers 4. Nós vimos que ele tem uma câmera de visada larga, que é a WFI, tem a IRS, tem a MUX, tem essa PAN com resolução de 5 metros, essa outra PAN com resolução de 10 metros. Vamos fazer uma pesquisa aqui, igual a que foi dada no exercício da aula passada, utilizando a câmera MUX para o município de Brasília. Eu vou colocar aqui o nível de processamento da imagem, vou colocar o nível 2, que é o nível mais bruto que tem. Aqui eu vou limitar novamente a data apenas para o ano de 2020. Confiro aqui, não pegou, 2020, janeiro, dia 1º, pegou, 1/1 de 2020 até a data atual. Não vou fazer nenhuma limitação quanto às nuvens aqui nos quadrantes. E agora eu não vou fazer a pesquisa por órbita ponto, porque eu não sei a órbita ponto de Brasília. Então eu venho aqui, vou procurar o país, Brasil, vou colocar aqui o Distrito Federal, e aqui só tem Brasília, né, no Distrito Federal. Coloquei aqui Brasília, já me mostrou os resultados, ó. Então vejam, eu tenho o nome do satélite, Cibers 4, a câmera, MUX e a órbita ponto 158, 118. Então eu já tenho aqui uma imagem aqui do Distrito Federal. Ué, mas como que eu vou ver se cobre ou não? Quais órbitas pontos que cobrem o Distrito Federal? Vou colocar aqui as camadas. Então eu venho aqui, coloco a grade Cibers. Teve gente que na aula passada não teve condição de utilizar o aplicativo Google Earth. Então aqui é outra possibilidade, né, que você tem de utilizar essas grades aí para fazer as pesquisas de um determinado local. Eu vou colocar aqui também o limite do município. Então eu tenho aqui Distrito Federal, que vem Distrito Federal. Vejam, iluminou o limite aqui e vejam que eu já consigo até visualizar o resultado de quais órbitas pontos eu preciso para estudar o Distrito Federal. Então eu tenho aqui que eu preciso dessa órbita ponto aqui, dessa órbita ponto aqui que eu tinha colocado, que tem a imagem, dessa outra aqui e dessa outra aqui. Não sei se vocês estão aí conseguindo visualizar. Então, isso que era para ter sido entendido já na aula passada e agora aqui fazendo um exercício
Prático. Eu tenho aqui, então, as órbitas. Então, essa aqui tem um determinado número. Eu tenho aqui as órbitas e aqui, nesse sentido, os pontos. E quando eu coloquei o limite, eu consigo observar que, apesar de Brasília ter uma área muito menor do que uma imagem, né, ela não está contida em uma imagem só. Ou seja, eu teria que baixar aqui fazer download de 4 imagens da câmera MUX do satélite Sibers para estudar Brasília. Então é isso que tem que ficar entendido. Então eu teria aqui os resultados. Vejam também que essas imagens estão aí cheias de nuvens. Depois vocês podem fazer esse exercício aí e inclusive procurar qual data, né? Qual data que foi essa última imagem aqui? Foi dia 29/11/2020. Aqui já a resolução temporal do satélite Sibers é de 26 dias. Ok, então essas seriam as pesquisas. Ah, mas a senhora não ensinou a baixar a imagem. Não haverá necessidade de vocês baixarem a imagem durante o curso Sensoriamento Remoto na Agricultura. Vocês já receberão as imagens, inclusive recortadas, né? Só para aprenderem a fazer algumas análises. Então, esse aqui é o processo da aquisição. Quando eu entro aqui, eu tenho que cadastrar e coloco as imagens no carrinho. Aí, voltando aqui, o que eu tenho? Quando eu baixo as imagens, não vem uma imagem. Aquilo ali que nós vimos é só chama Quick Look. É uma visada rápida, você tem uma visualização rápida apenas para observar se a imagem está sem nuvens, se ela está sem problema também, não apresenta nenhum ruído. Então, aquela imagem, a área que eu estou estudando está boa naquela imagem, nenhuma visualização rápida. A imagem bruta, a imagem com o valor original dos pixels, elas vêm assim, ó. Então, nós sabemos que a câmera MUX, ela produz 4 imagens simultaneamente. E elas são denominadas banda 5, banda 6, banda 7 e banda 8. Então, essas imagens vêm zipadas e aqui eu dissipei essas imagens. Então, aqui que elas estariam prontas para visualização, elas vêm no formato TIFF e isso é o que nós vamos estudar depois do nosso recesso. Aqui tem o catálogo de imagens do Landsat 5 e outros. Então, você pode baixar as imagens também do Serviço Geológico dos Estados Unidos, nesse site do Earth Explorer. E eu coloquei nessa aula aqui um vídeo que também explica como que você utiliza as ferramentas desse Earth Explorer, que é muito parecido com o que nós vimos anteriormente aí do catálogo do INPE. Para baixar imagens do satélite Sentinel, é interessante que se vá na Agência Espacial Europeia e eles disponibilizam as imagens do Sentinel-2. Repetindo, não há necessidade de fazer isso no momento. Sobre dados meteorológicos, eu vou deixar um vídeo aqui, foi feito aqui na UFLA, sobre a recepção de dados do satélite GOES, vocês podem assistir também, e sobre dados comerciais, né, de imagens de alta e altíssima resolução. Nós vamos ver essas imagens no próximo tópico, na parte de interpretação, porque recentemente eu adquiri imagens de um satélite de altíssima resolução, com 50 centímetros de resolução espacial. Grata pela atenção e até a próxima aula.